Programa livre para todas as idades. Olá, como vai? No programa de hoje você vai conferir. A busca pelas academias começa cada vez mais cedo. Esporte alternativo é o slackline se popularizando. Copa do Mundo. Uberaba já estampa o verde e o amarelo. O programa Fábrica começa agora. Fique ligado com a gente. Corpo ideal. A busca pelas academias começa cada vez mais cedo. É preciso ficar atento a alguns cuidados que são importantes para a prática ser saudável. Confira na reportagem de Luísa Carvalho. Abdominais, musculação, halteres, exercícios aeróbicos. Tudo isso faz parte do universo de quem se dedica em busca de um mesmo objetivo: conseguir o corpo ideal. Nas academias lotadas, um grupo se destaca: são os jovens atletas. Eu comecei a malhar com 15 anos de idade. Na época eu era muito magro, então você fica naquela coisa de querer ter um físico melhor. 12 anos. Eu tava acima do peso. A minha médica disse que eu tenho que fazer exercícios e também porque eu queria definir meu corpo. Seja por estética ou por saúde, o fato é que os jovens têm buscado cada vez mais cedo a academia. Mas essa é uma fase que estamos em desenvolvimento do corpo, portanto é preciso tomar alguns cuidados. Muitos fazem de errado respeitar a carga. A carga, 90% dos exercícios errados são por causa de aumento de carga. Seria isso. Uma pessoa sedentária, tudo, procura as academias. Aí acha a carga muito leve e vai querer aumentar. Aí com isso, aumenta o peso, começa a fazer os movimentos errados e com isso agrava a lesão. É nisso aí que acontecem as lesões, a maioria das vezes. As lesões mais frequentes são nas articulações dos ombros, nos joelhos e na lombar. Além da prática correta e consciente dos exercícios, algumas dicas também podem fazer a diferença para os jovens atletas. Os cuidados básicos são principalmente um bom senso, né? Uma orientação assim, de que tudo que é excesso vai ocasionar dor da pessoa, saber os seus limites, e ter sempre alguém supervisionando o tipo de exercício, a forma como ele é feito, e a intensidade e a frequência. Quando você procura cultivar músculos, você passar daquele seu normal, você está fazendo com que você saia de um padrão que sua natureza permite. Aí você vai fazer uso de medicamentos, de anabolizantes, de substâncias que nem sempre vão fazer bem para a sua saúde. Ou seja, o problema maior não está tantas vezes no exercício, mas a forma como você se prepara para fazê-lo. Com o acompanhamento de um bom profissional e sem exceder os limites do próprio corpo, a prática de exercícios na adolescência pode trazer vários benefícios. Estimula o aumento da estatura, fortalece a massa óssea, aumenta a resistência cardiorrespiratória e também dá equilíbrio à pessoa, dá força e também aumenta na coordenação motora. Outro fator importante para o jovem atleta é a mudança nos hábitos alimentares. Ao entrar na academia, a adequação da dieta à nova rotina é essencial para obter resultados positivos. O adolescente, como ele está numa fase ainda de crescimento, né, como ele está se desenvolvendo, tem que ter muita atenção no que ele está consumindo. Muitos fazem, às vezes, para perder um pouco de peso, para ganhar mais músculos, deixam de consumir o carboidrato, né, que é fonte energética de suma importância, então a gente não pode deixar de consumi-lo.
tá? Então, assim, tem que ter atenção a isso. A alimentação tem que ser equilibrada. Não só focando no ganho muscular, tudo, nos suplementos, que tem a função de quê? De complementar a alimentação. Muitos desses adolescentes, eles estão procurando o quê? Consumir o suplemento achando que vai obter o resultado mais rápido e colocando assim a saúde em risco, deixando uma alimentação equilibrada que forneceria a quantidade calórica que eles precisam de macro e micronutrientes e colocando em xeque a saúde. A nutricionista ainda alerta que na fase da adolescência, um dos maiores perigos é exagerar na suplementação. O jovem, ele tem a seguinte ideia: quanto mais suplementação eu consumir, mais rápido vai ser o resultado. Isso é completamente errado. Uma suplementação em demasia, ela só vai prejudicar a saúde, né, do jovem atleta. Ou seja, ele precisa de uma orientação de nutricionista ou médico para que consuma em quantidades ideais. Não pode haver exageros de forma alguma, porque isso vai prejudicar a saúde dele. A suplementação prescrita de uma forma ideal, ela só vai contribuir para esse ganho e sim, ela em quantidades ideais vai fornecer um resultado mais rápido. Equilíbrio, concentração e força. Os benefícios para quem pratica um novo esporte na corda bamba vão muito além da diversão. Slackline, nome de um esporte que a cada dia mais cai no gosto dos jovens. Aliás, cair não é o objetivo de quem pratica a arte de se equilibrar em uma fita de nylon amarrada em 2 árvores ou postes. O slack é desafiador, né? Você está sempre sendo desafiado a alguma coisa. Você não consegue parar. É viciante, muita adrenalina, querendo ou não, parece que não, mas tem muita adrenalina no esporte, sim. O slackline iniciou nos anos 80 no campo de escalada dos Estados Unidos. Também conhecido como corda bamba, o esporte vem ganhando mais espaço na cidade de Uberaba e cada vez mais praticantes. O Slack Ura é a maior referência do slackline na cidade mineira. O grupo surgiu há 2 anos atrás, em meados de 2012, que a gente começou o grupo aí, com 4 praticantes na época. Hoje em dia, a situação é diferente. O grupo foi esticando e hoje já participa de competições. Como a gente tem um grupo no Facebook, então os organizadores do evento lá postaram que ia ter, então bem assim pela internet mesmo que eu fiquei sabendo, e como é do lado aqui, a gente tava com uma hospedagem lá bem assim legal lá, vamos pra lá curtir lá o campeonato, ficamos lá 2 dias. Então foi assim, foi bem prazeroso assim a competição, a reunião que a gente fez com a galera do Slack, que reuniu gente do Brasil inteiro. Então foi assim, foi uma experiência muito boa e fiquei em 3º lugar no amador. Quem passa pelas praças não esconde a curiosidade em conhecer as manobras dos praticantes. Alguns até se arriscam, mas equilíbrio não é para todos. Subir na fita aí, mas tem que ter um certo equilíbrio e também uma certa agilidade para poder fazer, né? Eu gostei, adorei, né? Eu mesma até tentei, mas concentração não é tudo. Quem pratica o slackline há mais tempo já controla o equilíbrio e a concentração. Algumas manobras e modalidades dão um gás na prática no esporte. O slackline, ele difunde algumas modalidades. As mais conhecidas são o trickline, né, que pratica as manobras em cima da fita. Tem a longline, que é uma fita, ela costuma ser de 25 milímetros, apenas assim, e longas distâncias, sabe? E numa altura mais ou menos de 2 metros, abaixo de 2 metros, você consegue praticar um longline. Tem um waterline, que é em cima da água, é uma das modalidades mais divertidas que tem. Você cai em cima cai dentro da água e sempre é divertido. E tem o highline, que é o que o nosso amigo Reginaldo pratica bastante. Ele está até indo em Furnas agora fazendo highline, que é nas alturas, sabe? Longas distâncias com alturas, com equipamento de segurança, entendeu? Que é uma das modalidades mais... o que dá mais adrenalina no slacker, assim, que é uma das, acho que é o highline que difunde muito.
O slackline traz inúmeros benefícios à saúde, como melhora no equilíbrio, concentração, força, resistência, coordenação e a redução do percentual de gordura. Para quem deseja conhecer o slackline, algumas dicas são indispensáveis. Então, para iniciante, uma catraca basta com uma fita de 15 metros. Usar sempre protetor de árvore para não danificar a árvore, para proteger também o material, que é importante, né, que o material dure bem também. E assim, essa fita de nylon, um pouquinho de poliéster também. Algumas tem um pouco de algodão assim, que é mais macia. E só. E o corpo, a mente, e focar, né, no equilíbrio. Você consegue ficar sem o seu smartphone, Stella? Eu não consigo. E você aí de casa? Se a resposta é não, fique tranquilo. Você faz parte do Smartphone Mania. No lazer ou no trabalho, lá está ele. Hoje o smartphone é uma mania e também uma ferramenta indispensável no convívio social. O motivo é muito simples. Em um só aparelho é possível estar conectado a diversas pessoas através dos aplicativos das redes sociais. Everton aproveita todas essas funções até mesmo quando está andando. Eu uso o telefone assim, praticamente o dia todo, porque eu uso ele mais para trabalho, né? E também mais para acessar as redes sociais. E manter contato com os parentes também de fora. E a internet hoje em dia ajuda bastante. O telefone vem bem pesado mesmo, final de mês. Ficar tanto tempo conectado, olhando apenas para a tela, pode ter seu lado negativo. Pessoas que estão ao lado ficam em segundo plano. Eu acho uma falta de respeito, porque a gente acha assim que a gente tem que prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Olha, hoje em dia é até complicado achar, porém, quem é indelicado é assim, querendo ou não, a gente ainda é acostumado com o olho no olho na conversa, né? Quem prefere a conversa tela a tela tem opções de sobra, modelos variados, configurações tentadoras. É difícil resistir à sedução tecnológica. Dar uma escapadinha nos aplicativos do smartphone já virou mania. E o interesse em ficar conectado já reflete no mercado. Só nessa loja são vendidos mais de 300 aparelhos todos os meses. E esse número não para de crescer. Vender smartphones nessa loja não é problema. Aqui, todas as metas foram superadas. O Uberaba está se mostrando um mercado muito forte de tecnologia. Ou seja, a expectativa da empresa era ter 50%, 60% que a gente está vendendo. E todo mês é uma crescente. O público é exigente e busca trocar os aparelhos anualmente. Geralmente o público já vem com um modelo mais ou menos pré-definido. Agora a principal exigência é o processador, um processador rápido, para ele poder ter acesso às redes sociais com maior velocidade. O principal que virou um computador de bolso, ou seja, a pessoa tem acesso aos e-mails, consegue, dependendo dos modelos de aparelho, preencher planilhas, uso do Office. E também o crescimento na rede social, né? E muita atenção com o uso constante do smartphone. Algumas atitudes podem indicar que a pessoa está viciada no aparelho. Um comportamento que pode prejudicar não só os relacionamentos sociais, mas também a saúde mental. Quando a pessoa começa a se angustiar, né? Começa a sentir falta desse aparelhinho, sentir falta do uso dele, sabe, equivalente, por exemplo, ao tabagista, na hora que ele põe a mão, procura o cigarro e vê que está sem cigarro e aquilo deixa ele transtornado, né? Então a coisa está ficando séria, está ficando grave, né? É preciso tomar alguns cuidados, ficar mais atento, o que está representando o smartphone na vida dele. Acho que aí é a hora do sinal de alerta. Esse sinal, Arlete já cansou de emitir para a filha. Porque ela já amanhece praticamente no telefone. Clareou no telefone, anoiteceu, continua no telefone. Mas se comunicar pelo smartphone foi uma saída para as duas. A jovem é universitária e a mãe é secretária. Elas não se encontram praticamente por todo o dia. Às vezes acontece alguma coisa assim, comigo talvez, e ela não tá, é uma forma de eu avisar. Às vezes não tô podendo ligar, mando uma mensagenzinha ali e ela já fica sabendo. Essa questão assim de
dela não estar perto de mim e eu mandar uma mensagem e ela já saber assim, o que está se passando, eu acho que isso com a tecnologia vai melhorar cada dia mais. Se será assim no futuro, não sabemos. Mas se depender das próximas gerações... E no próximo bloco, entre com a gente no ritmo da Copa. Estamos de volta. Uberaba já está no clima da Copa do Mundo. Desde as ruas até as peças de vestuário, o verde e o amarelo já toma conta e prova o amor do brasileiro ao futebol. No ritmo do Mundial de Futebol, o verde e o amarelo já tomaram conta das ruas e dão um colorido especial em Uberaba. Nas roupas, o uniforme da seleção já se destaca. E em meio à festa, o comércio se preparou para aumentar as vendas. Opção é o que não falta para curtir o Mundial. Camisetas, bandeiras, cornetas, chapéus. Na hora do jogo, o importante é se vestir de verde e amarelo para torcer para o Brasil. São canetas, chaveiros, apitos, canecas e até mini roupinhas para quem vai curtir a primeira Copa na vida. Nessa loja, no shopping da cidade, os produtos do Brasil estão em destaque por todos os lados. E nem os funcionários ficaram de fora. E falando em uniforme, as camisetas estão entre os itens mais desejados da torcida. E entre a criançada, quem faz sucesso é o fuleco. As expectativas são as melhores, né? Copa no Brasil, tem muita gente que é a primeira vez que vai estar assistindo, né? E as vendas já melhoraram bastante, né? O brasileiro não está deixando para a última hora, ele já está antecipando as suas compras. A diversidade de produtos é surpreendente. De bandeiras a cornetas até cooler e balde de pipoca. O que não falta é a opção para decorar os ambientes. Nessa loja, no centro da cidade, a expectativa é que os lucros aumentem até 60%. E entre tantas opções, as campeãs de vendas são as camisetas retrô, que lembram os grandes ídolos como Zagallo. Quanto mais jogos, mais a seleção ganhar, mais as pessoas vão ter vontade de festejar, de vestir uma camisa, de ter uma bandeira hasteada, né, para as comemorações. Com o uniforme e com a decoração preparada, é hora de torcer. Torcer para que os ventos soprem a favor do Brasil e para que pinte muitos gols para a seleção levar o Hexa. E com a Copa do Mundo, os álbuns de figurinha viraram febre no país. E em Uberaba não é diferente. Na cidade de Uberaba, em menos de 2 meses já foram vendidas 400 mil figurinhas e 4 mil álbuns, e o número poderia ser maior. Então, a gente não tem o número certo porque eles não estão dando conta de mandar o suficiente. Aí eu acho que chegaria a 1 milhão de cromos e 10 mil álbuns. Só esta banca de revistas, em 2 meses já vendeu 800 álbuns e 36 mil figurinhas. Um movimento que bate o recorde das coleções das Copas anteriores. Vendeu bem mais. Para tudo, né? Revista, todo tipo de comércio movimentou também. Não só figurinha, mas todo tipo de comércio movimentou muito também. A mania de colecionar faz até gente grande se entregar ao hobby que tradicionalmente é tido como coisa de criança. Porque antigamente a criança podia sair sozinha para comprar, né? Agora hoje não pode mais. O que acontece? Então o avô vem a mãe, vem a tia, é onde atinge todo mundo e todo mundo acaba fazendo também o álbum. E para quem coleciona o álbum deste ano, vale tudo para completá-lo. A venda de figurinhas avulsas faz sucesso entre os colecionadores. Ah, foi muito bom para eles, porque economiza, né? Se for comprar só pacotinho, sai muito repetida. E a avulsa a gente vende, a pessoa vem cá comprar só o que está faltando para o álbum, para completar. O preço de cada pacotinho com 5 figurinhas é de 75 centavos, ou seja, cada figurinha sai por 15 centavos. Mas nas bancas, as figurinhas avulsas seguem uma tabela de preço diferente.
Figurinha avulsa ela sai na média de 30 centavos as demais seleções e 50 centavos seleção brasileira, brilhante e estádios. Felipe tem 19 anos e desde a infância mantém viva a vontade de colecionar álbuns da Copa. Ele já colecionou 3 álbuns e o deste ano está quase completo. Faltam apenas 27 figurinhas para completar o álbum. Podemos ver as várias seleções já completas, a seleção brasileira completa também. Mais do que ter o álbum completo, é o prazer de colecionar e torcer pela seleção brasileira. Voltamos rapidinho. Fique com a gente. Você está preparado para cantar o hino nacional quando a nossa seleção entrar em campo? Conheça agora um pouco da história do nosso hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Estes são os primeiros versos da canção mais famosa do Brasil. Hino Nacional Brasileiro. A letra é de Joaquim Osório Duque Estrada e a música de Francisco Manuel da Silva. Foi cantada pela primeira vez em 1831, mas oficializado somente em 1909. A letra é complicada, difícil de entender e até mesmo de guardar. Mas não há um brasileiro sequer que não tenha orgulho de cantá-la e tê-la na ponta da língua. Mas será que o brasileiro sabe mesmo cantar um hino nacional? Se eu falar que sei, eu tô mentindo. Eu sei cantar o hino nacional? Todo assim, não. Você pode cantar o pedaço que você sabe pra gente? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, do povo heróico, do brado retumbante. Se o penhor... É o senhor ou penhor? Não. Eu sabia quando eu era criança, que a gente frequentava na escola, né? Aí a gente aprende, mas quando vai ficando de idade a gente esquece, né? Não. Como bom brasileiro, não. Acompanho. Sei. Você pode cantar um pedacinho pra gente? Ouvira do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói do brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria. Acho que é agora. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o próprio peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho tenso, de raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esbelha esporte pávido colosso, e seu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre ostras mil, tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sonho, és mãe gentil, pátria amada é Brasil. Lábaro, impávido, retumbante. Essas são apenas algumas das palavras diferentes que podemos encontrar ao longo do hino. E apesar de não serem tão usuais no nosso dia a dia, será que as pessoas sabem os seus significados? Você sabe o significado da palavra impávido? Impávido? Impávido, não. Você sabe o significado da palavra lábaro? Lábaro é ostensivo, é formoso, né? É uma coisa assim, grandiosa seria. Você sabe o que significa a expressão brado retumbante? Brado é um grito de guerra, vamos dizer assim, né? A dificuldade de cantar um hino pode ser explicada pelo vasto número de frases na ordem indireta, uma técnica muito utilizada na época de sua criação, a presença de palavras e expressões rebuscadas,
que não são tão comuns hoje, e até mesmo o tamanho considerável que tem a canção. Ele é mal cantado por quê? Um hino que nasceu no Império. Uma música que existe desde os primórdios do imperialismo, da monarquia. Então já começa por aí, a ordem inversa de todos os 4 hinos pátrios. Os termos de um lirismo que na época era o que se fazia, o que se praticava. Agora eu te pergunto, mas por que um hino tão longo? Se os outros todos têm menos de versos. Palavras complicadas à parte, o hino nacional brasileiro completou 105 anos no mês de abril. E o mais importante é não deixar morrer o civismo e o espírito patriota. O hino, além de traduzir o amor à nação e a valorização da nossa identidade, simboliza em sua letra toda a força, bravura e grandeza do povo brasileiro. No próximo bloco, é hora de ficar atualizado com o quadro F5. Estamos de volta e agora é hora de se atualizar. Confira agora o quadro F5 com a Luísa Carvalho. Olá, esse é o quadro F5 e hoje a gente vai falar de empreendedorismo. E a gente está recebendo aqui no estúdio o Aldair Oliveira, que é aluno da Uniub e embaixador da Choice. Tudo bem, Aldair? Tudo bem. Primeiro fala pra gente o que é a Choice e como foi participar e entrar nesse grupo, como que é pra você ser o primeiro da região e da Uniub. Boa noite. Boa noite. Eu fui selecionado entre mais de 500 alunos universitários espalhados pelo Brasil e eu fui o primeiro da região de Uberaba e o primeiro daqui do Triângulo. E foi muito legal porque a missão não é só eu. Foram 99 selecionados, desde o IME até a Universidade do Amazonas, a UFAM. Então, foi todos com o mesmo propósito, disseminar o empreendedorismo, disseminar a cultura empreendedora dentro das universidades e dentro das escolas. E vocês trabalham com a ideia da empresa de impacto social, é isso? Explica pra gente um pouco do que é isso. Então, a empresa de impacto social é uma mescla de duas coisas. Nós temos, de um lado, ONGs, que visa salvar o mundo, diminuir a vulnerabilidade da população. E, de um outro lado, nós temos empresas, que visam o lucro e não tem, na sua filosofia, salvar o mundo. As empresas de impacto social é uma mescla dos dois. Eu tenho que gerar lucro, sim, porque eu sou uma empresa. E a minha filosofia tem que estar ligada a gerar impacto na sociedade. Diminuir a vulnerabilidade, diminuir os custos de transações. Então, as empresas de impacto social é uma mescla de ONG e uma mescla de empresa. E onde entra o jovem nessa questão? Os jovens, a filosofia dos embaixadores, são 526 embaixadores ao total até hoje, em 3 anos de projeto. O jovem é o papel fundamental. Porque nós temos muitas ideias e às vezes nós não colocamos essas ideias em prática. Então a função do jovem universitário é realmente disseminar a cultura, porque o empreendedorismo, ao meu ver, é o que muda o mundo realmente. E os jovens, ele entra isso, disseminar a cultura, e é um processo que dura 1 ano. E eu estou no meu 3º mês, faltei mais um tempinho. E durante esse 1 ano a gente recebe desde mentorias até conversas com investidores para entender como que o empreendedorismo pode mudar a vida, como que o empreendedorismo pode entrar dentro da universidade. E não só aquele jovem que entra na faculdade, fica ali 5 anos, 6 anos e vai formar e não sabe qual caminho seguir.
Então, o meu papel é disseminar a cultura dentro das universidades, mostrar um novo caminho, que o jovem não precisa só formar e trabalhar em qualquer empresa. Ele pode empreender no seu projeto, no seu sonho, na sua ideia, que às vezes está ali guardada, ali na gaveta, e às vezes não tem coragem, não tem força de vontade. Então, a minha função é mostrar para ele que ele pode sim empreender e mostrar casos reais, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, de outros jovens que não quiseram só formar, mas quiseram abrir a sua própria empresa, o seu próprio projeto e investir em você. E nós temos uma ideia que é o seguinte, se você trabalha, depois que você forma, enfim, se você trabalha 8 horas por dia para fazer alguém ficar rico, por que você não trabalha 8 horas para você ficar rico? Para você querer investir em você. Então, é essa a ideia que eu apresento e que eu mostro para o jovem. Além de não só falar, mas eu apresento casos reais que já estão acontecendo, empresas que não visam só o lucro. Empresas que visam lucro, sim, mas impacta a sociedade, melhora alguma parte da sociedade. E se o jovem tem alguma ideia nesse sentido de impactar a sociedade, gerar lucro, como é que ele faz para tirar essa ideia do papel, que eu acredito que é o mais difícil? No mundo das startups, a gente fala uma coisa que a ideia, todo mundo acha que é o ponto mais difícil, mas não é. Entre a ideia e virar uma empresa, existe um abismo enorme. Então, a primeira coisa que o jovem tem que fazer é arrumar uma equipe muito boa. Porque com uma equipe muito boa, desde que seja na parte de programação, enfim, qualquer área, se tiver uma equipe muito boa, vai vir investidores, vai vir bancos, vai vir empresas ligadas ao investimento, que vão investir nessas pessoas. Porque os empreendedores, os investidores anjo, os venture capital que a gente fala também, eles não investem muito em ideia. Antigamente sim, eles investiam muito em ideia, mas hoje eles investem mais em equipe, porque eles sabem que se eles colocar uma ideia que eles têm guardado ali, investidor anjo, eles têm uma gaveta só de ideias. E quando ele acha uma equipe muito boa, ele puxa uma ideia daquela dali e dá para uma equipe desenvolver. Então essa é a função do jovem, arrumar primeiro uma equipe. Arrumou uma equipe e desenvolver aquilo dali, trabalhar 10, 12, 15 horas por dia para colocar a ideia em prática. Porque só ideia... Não precisa necessariamente de uma ideia. Quem investe tem essa ideia, precisa de uma equipe. Se você tiver equipe, não importa qual ideia que seja, se você tiver uma equipe legal, que é focada e que trabalha nisso, pode ser qualquer ideia que ela vai para frente. E aí que entra no seu plano de negócio. A gente vai falar mais alguns termos no seu plano de negócio, focado para o impacto social. Como que a sua empresa, como que a sua ideia, como que o seu projeto pode impactar a sociedade. E sim, gerar lucro. Tem que gerar lucro. Porque você não deve sobreviver de doações, que é o que uma ONG hoje faz. Para ela sobreviver, para ela ajudar a população, ela precisa de quê? De doações. E a gente sabe que no Brasil, doações é muito difícil. E é muito difícil uma ONG sobreviver de doações, porque existe toda uma burocracia que a gente sabe. Então, a empresa de impacto social, ela cria produtos, cria serviços, para realmente não precisar de doações. Porque com a venda dos seus produtos, ela consegue impactar mais pessoas ainda. Então, eu não preciso de doações. Então, essa é a ideia de uma empresa de impacto social. E se perguntar, como que a minha ideia pode melhorar a vida da população? Como que a minha ideia pode impactar a população? E para finalizar, qual que é o recado que você deixa para esses jovens para se unirem, para unir força, para conseguir atingir esse objetivo de ser empreendedor? Eu criei uma plataforma educacional voltada para professores e universitários, porque eu vi que o que tinha no mercado hoje não atendia legal e estava realmente em falta. E eu via que muitas escolas, muitas universidades não têm um sistema desse, utiliza até hoje criar e-mails, isso no século XXI que a gente está, eu acho muito antigo, então eu criei isso para melhorar a vida entre o professor e o aluno, melhorar a comunicação. E eu conheci o empreendedorismo com 19 anos e desde então eu comecei a empreender. E eu com 19 anos comecei a empreender, por que o jovem não pode? Então você tem 5 anos. Eu sempre falo nas minhas palestras o seguinte, você tem 5 anos para você formar, isso para quem faz engenharia, você tem 5 anos para você formar. Se nesses 5 anos a sua empresa, a sua ideia, o seu projeto não for para frente, não decolar, o que pode acontecer?
Você vai formar e vai trabalhar na empresa que você sonhou quando você entrou na faculdade. E se a sua ideia der certo? Você vai empreender, você vai conseguir tocar a sua ideia. Então, assim, você tem 5 anos para você tentar, 5 anos para você errar. Então, essa é a mensagem que eu deixo para o jovem. Erre durante esses 5 anos. Você tem que errar. Não importa se você erre 1 vez, 2, 3, erre. O mais importante é você errar, porque depois que você formar e você viu que você errou, eu errei naquilo, então você não vai errar novamente. Então, eu deixo para o jovem, erre, que você não vai se arrepender, porque o empreendedorismo muda a vida de quem empreende e mudou a minha vida completamente. A gente agradece muito a sua entrevista. Obrigado. E o quadro F5 fica por aqui. Até a próxima. O programa Fábrica termina aqui. Nós agradecemos sua companhia. Até a próxima. That